pessoas, tudo certo com vocês? Fazia um tempo que eu não gravava nada aqui, né? Então eu resolvi subir este vídeo para o YouTube comentando sobre a minha edição, né, o meu resound design que eu fiz para os primeiros 50 segundos de Interstellar, o filme, né? E vamos lá. Eu ia fazer, na verdade, uns 3 minutos mais ou menos, mas a vida começou a ficar corrida, eu só tinha feito esse comecinho aqui. Aí eu pensei, vou caprichar então aqui até essa volta aqui, essa troca de cena, e daí depois fica só por isso mesmo. Mas, né, pelo menos tem alguma coisa inteira. Então, o vídeo inteiro tá aqui no canal, né, esses 50 segundos pra quem quiser ver só o vídeo mesmo, né, toda a telona dele e, né, no full screen. Mas eu vou passar ele aqui, esses primeiros 50 segundos que eu fiz, pra gente ver junto com a sessão. Vou passar uma vez inteiro, e depois eu vou fazer aquele famoso comentando pista a pista, sabe? Então, enfim, os primeiros 50 segundinhos, bora lá. E é isso, daqui pra frente eu só tinha começado a montar umas coisinhas, mas não foi pra frente, né? Tipo, ficou só ali naqueles primeiros 50 segundinhos. Mas eu gostei bastante do resultado e é um começo interessante, que ele tem algumas coisas de... que eu gosto de falar, por exemplo, né, que o áudio conta história também, né? Tipo, e realmente é que você tem uma coisa, né, do meu ponto de vista aqui como editor, né, como mixador, que você tem esse comecinho aqui, esse daqui é a onda do áudio do filme mesmo. Você pode ver que o começo é bem baixinho, né? Tipo, bem pouquinha coisa, aí entra, né, tipo, a fala, e aí do nada sobe o som, né? Tipo, sobe o som justamente porque tá esse alarme pra dar aquela despertada, né, no espectador. O cara tá vendo, eita, eita, o que tá acontecendo? Aí você tá nessas, tipo, meio perdido, e aí de repente, tipo, ele bate aquela coisa e para tudo de novo, né? E isso acontece justamente quando ele acorda, então é quase uma coisa como se você estivesse quase no mesmo ponto de vista dele. O espectador tava nesse avião, então, de repente, né? Eu gosto dessa quebra, né? Tipo, ele tá fazendo uma coisa. Ele tem uma narrativa, o som aqui nesse começo. Justamente de, ok, calminho, né? Tipo, não tem nada acontecendo, só uma navezinha e a poeira. Aí de repente corta, tipo, tem uma mulher falando. Beleza, né? Tipo, mas é isso. Aí corta pra o passo não, né? Tipo, campo de trigo. E daí do nada avião. Enfim. Eu sempre divido a minha sessão, pra quem já acompanha aqui, né? Tipo, pelo menos eu sempre tento dividir. Eu divido por categorias, né? Então, tipo, BG, background, é tudo que é som ambiente, vento, ar-condicionado. Algumas coisas eu coloco na parte de efeito, mas aí é um pouco mais específico, eu acho, do que eu gosto de colocar, que não é. Eu não categorizo como ambiente. Aqui eu dividi ainda dentro da parte de SFX uma parte só para os alarmes eu coloquei aqui como avião, né? Airplane Alarm, mas é uma nave, né? Devia ter colocado Ship Alarm, mas enfim. Spaceship. Sei lá o que é isso também. Pode ser um avião, realmente. Não é o relevante para agora, desculpa. E porque eu queria colocar aqui dentro esse plugin que é... Ele é para fazer... Ele tem essa coisa para você fazer um binaural, né? Tipo, bem feito. E o alarme eu coloquei para ele soar aqui na parte de trás da nossa cabeça, né? Então, os sons ele meio que vem daqui, que é do meu ponto de vista imaginando ali para trazer um pouco de imersão para a pessoa ouvir, como se os alarmes estivessem tipo realmente tipo vindo de uma parte de trás da cabine, tipo o aviso sonoro, enquanto você tem o aviso, né, tipo visual da parte da frente, pode ser luz piscando ou coisa do tipo, para trazer um pouco mais de dimensão, né, um pouco mais de espaço para essa cena. Aí eu tenho aqui a parte do Fallen,
E aqui eu tinha uma pista que eu não sabia ainda se eu ia deixar alguma trilha de fundo pra acompanhar, mas daí eu optei por fazer só o sound design mesmo. E. Opa! Bom. Geralmente também, né, quando eu começo a fazer alguma coisa, eu assisto, eu vou fazendo algumas marcações, às vezes de efeitos que eu quero colocar e coisas do tipo. Mas aqui eu achei importante fazer as marcações aqui é de onde começam, né? Onde eu ia começar. E colocar algumas entradas e saídas que eu acabei. Que eu fui deixando marcado aqui. Que como tem bastante corte, né? Tipo, tá dentro da nave, fora da nave, dentro da nave, fora da nave, dentro da nave. Pra eu me localizar fácil, já que é uma sessão grande, né? Aí, tipo, quando que vai entrar tal coisa? Ah, é aqui? Beleza. Então tá aqui, tá aqui, tá aqui. É uma coisa que eu acho que ajuda bastante. No geral, pra parte do sound design Foley, é um. Se for fazer pra vídeo, né? Tipo, se eu for fazer pra áudio de complemento também é uma coisa interessante, mas pra vídeo, cinema, série, essas coisas, tem bastante disso quando vai ou o artista Foley ou vai o sound designer mesmo, e tipo, é aquela coisa, pô, vamos assistindo aqui e vamos fazendo marcações de onde a gente acha que tem que ter som, às vezes uma coisa mais específica, né? Tipo, é uma coisa que ajuda bastante e você vai treinando ali, né, um pouco o seu exercício criativo ali de assistir alguma coisa e pensar, será que cabe um som aqui? Que som que cabe aqui? Putz, aqui seria interessante ter alguma coisa mais específica e tudo mais, né? Então eu fiz essas marcações e eu gosto de começar primeiro criando o ambiente. Então, para quem não está acostumado, BG, background, som ambiente. As effects, sound effects, efeitos sonoros. Foley, né, Foley. E MX aqui, o MX é de música. Mas vamos lá. Vamos começar então primeiro pelo BG, né? Pelo som ambiente, que é o que eu falei que eu gosto de começar. O começo dele ele é bem sutil, então às vezes dependendo de por onde você tá ouvindo, vai estar bem baixo, então eu recomendo ouvir de fone. Que o começo eu tentei respeitar o como era. Pá, na verdade não posso olhar porque senão eu perco o vídeo. Aqui, BG. Então vamos lá. Ele é bem, né, tipo, sutil esse começo. Eu ainda deixei um pouco mais de coisa do que tem no original, né? Então, indo pista por pista, aqui a gente tem um ambiente que parece ser não, um escritório, né? Que a gente tá vendo essa estante de livros, que não sabe necessariamente o que, que é nesse começo. E tem só poeira caindo, basicamente, e a câmera andando, né? Não tem muita coisa. Eu coloquei bem de fundinho, tem um sonzinho de ambiente, um sonzinho de vento. Por exemplo, dá um ganho aqui pra. Porque como é uma coisa que parece interna, né? Tipo, eu não queria deixar o vento muito alto. Eu acho que também dava uma destoada. A gente tem aqui um room tone de garagem, que é também só. Deixa eu dar um ganho aqui pra gente ver o que, que é. Room tone, pra quem não tá acostumado com esse nome aqui, tipo tom de sala, é basicamente isso. É, por exemplo, se você ficar em silêncio agora na sua casa, no seu quarto, você vai ter um room tone da sua casa, né? Que é o som que tá em volta da sua casa se ninguém tá fazendo nada. Então isso pode pegar, por exemplo, a geladeira às vezes dá daquelas estaladas, se de repente tem algum cachorro na vizinhança. Então, room tone é esse tom da sala, bem ao pé da letra mesmo, é tipo, qual o som que esse ambiente tem. Aí eu deixei aqui que ele dá uma diferença do que só o som do vento, né? Ele tem esse mais grave que lembra um pouco essa coisa de ar condicionado, às vezes, essa coisa meio um ar parado e tudo mais. Por fim, não, porque tem mais um aqui embaixo. Eu deixei aqui porque, como é um ambiente rural, né, que a gente vê depois aqui a fazenda, né, um campo de trigo, eu coloquei bem baixinho também. É um loop de cicada e grilo, mas né, ele tá bem baixo na cena, que você vai ouvindo só, tipo, de vez em quando, assim, tipo, é um toque, né, tipo, é uma camada. Isso aqui é o que eu gosto de falar, que é você vai criando uma textura, né, tipo, pra esse ambiente. Opa, esqueci de abaixar isso daqui. Tá mais ou menos uns 4, se eu não me engano. Vou deixar igual ao outro. Quase igual ao outro, vai. Sim, pronto.
Então você tem, assim, tipo, esses bafinhos, né, do vento, do room tone, essas coisas mais... E daí, de repente, você tem uns... né? O das cicadas. E por fim, agora sim, por fim do ambiente... Isso daqui é, tipo... Não tem mais nada aqui. Esse som aqui que eu peguei era de colocando, como você pode ver aqui no nome, colocando, pouring, né, tipo de... É como se você estivesse colocando, por exemplo, num copo, num prato, sabe? Você tá despejando açúcar ou areia. Então não sei o que a pessoa usou no original, né? Mas deixa essa... Parece que tá caindo num pratinho, né? Eu deixei isso daqui mais baixo, que era pra tentar dar uma textura pra essa poeira. Porque a gente sabe que, na realidade, essa poeira não vai ter som, né? Tipo, pó caindo assim, tipo... Você no máximo vai ter realmente, se for uma coisa mais grossa, uma coisa constante, vai talvez esteja só realmente essa coisinha do... E é legal que ele dá uma misturada, né, com o grilo. Ele tá numa faixa de frequência parecida com algumas coisas aqui, com das cicadas do grilo aqui. Aí esse foi o ambiente que eu escolhi pra montar esse começo, né? Aí eu mantive esse mesmo room tone aqui pra próxima cena, que a gente tem um corte, né? E corta pra essa cena que é como se fosse ela sendo entrevistada, né? E daí aqui eu mudei, eu acrescentei, né? Tipo, tirei os grilos, deixei eles saindo aqui no fade. Coloquei também aqui aquele vento que tava um pouco mais forte aqui saindo também, né? Tipo, no fade, porque aqui você tem ainda essa desculpa, pô, tem um pó caindo, tem uma luz, pode ser que tenha uma janela aberta, então talvez faça sentido ter um pouco mais de vento. Aqui a gente tá vendo já um ambiente fechado, uma câmera bem mais fechada, controlada, então eu optei por tirar esse som de vento e eu acrescentei só mais um room tone que eu deixei bem mais alto, mas o bem mais alto de um room tone às vezes é bem baixo. Você tem um vento mais controlado, né? Tipo, é um room tone de um corredor, né? Tipo, uma entrada, às vezes, de casa. E ele dá uma diferença do que se eu deixar só o outro. Que ele tá bem baixinho, bem baixinho. E ele tem uma pegada mais grave, assim, tipo, pra ele. E esse daqui ele tá um pouco mais presente. Aí ele ajuda a trazer um pouco de vida aqui pra esse lugar. E é um cortezinho bem curto, né, cara? Porque depois a gente já vai pro nosso próximo ambiente, que é o campo de trigo. Aqui ele é bem mais interessante, né? Eu deixei aqui algumas coisas que são mais constantes. E aqui na parte dos efeitos que eu fui preenchendo algumas coisas específicas. Mas quando a gente chegar lá naquela parte, eu comento certinho o que foi usado. Então, aqui eu voltei com aquele som do vento de trás, deixei ele um pouco mais alto já que já estava fora. Mas o vento aqui não é o que eu queria que deixasse soasse mais alto. Porque a câmera, ela tá focada, assim, é só trigo, é só plantação, né? É trilho? Trigo? Tô falando trigo, mas é milho, meu, pelo amor de Deus, desculpa. É corn. tô falando errado até agora. Enfim, o trigo é wheat. Vamos lá. A gente tem aqui, então, esse mesmo vento aqui constante, que eu mantive ele inteiro para a próxima cena, que daqui para frente ele tá constante, que ele é a cola, ele é aquela coisa que tá o tempo todo, então ajuda a mascarar um pouco quando você tem essas mudanças de ambiente, porque tem uma coisa que tá sempre lá. Então, ele ajuda a dar essa colinha entre uma cena e outra. Aí já vai começando a ter umas coisinhas um pouco diferentes. Aqui já tem um vento soando mais forte mesmo, né? Soprando em alguma coisa. E eu gosto que ele tenha também essas diferenças. Ele tá aquela coisa... Porque aqui na imagem a gente vê também, né? Que isso é o que eu falei que na parte de SFX eu fui deixando mais preenchido, né? Tipo, onde que tá cada um desses movimentos. Mas aqui você já começa a ter, então, textura, né? Tipo, já tá mais crível que a gente tá falando dessa cena. Próximo som. Mais e um pouco mais constante. Esse aqui é um pouco mais presente até. Aqui você tem realmente mais
Aqui parece, aqui é o vento batendo nessas folhas, e aqui a gente tem realmente só como se fossem as folhas balançando. Aí quando você soma com o vento, né, ele já ajuda a dar essa carinha tipo que, ok, o vento tá soprando, ele tá com uma certa intensidade, é ele que tá causando isso. Mais um, só que numa outra textura diferente, né, ele tá um pouquinho mais grave, um pouquinho mais constante do que esse daqui que tá, do que esse daqui. Esse daqui tem mais som de vento. Esse daqui ele tem realmente mais esse folheado constante. E por fim, tem mais um aqui. Que eu quis trazer para uma parte que ele dá uma soprada mais forte, mas eu queria deixar o ambiente também acompanhando isso antes de somar com as outras coisas, porque eu acho que ele ajuda a dar de novo, aquela cola, né? Porque é um som constante, isso aqui não é um sonzinho de... é 2 segundos e sai, né? Tipo, então, como eu deixei ele pela duração desse corte, a partir do momento que ele entra, ele ajuda a dar essa cara até o final, né? Então, de novo, tudo somado aqui do ambiente para esse corte. Pega um pouco de antes. Uma coisa que eu aprendi no começo, assim, tipo, de carreira, assim, né? Quando eu tava começando meu segundo estágio de estúdio, que uma coisa que é legal de você fazer, tipo, às vezes você coloca esse fade, assim, né, tipo, de uma cena, às vezes, tipo, sumindo na outra, tipo, ela se intercalando, que às vezes dá menos estranheza, ele não fica um corte tão seco, sabe? Então, dependendo do volume que você tá trabalhando as coisas, como aqui a gente ainda tá naquele ambiente mais baixo, mais sossegado, né? Tipo, aqui ele começa a subir um pouquinho, então... E aqui você só tem um room tone, né? Mas você vê que o fade, esse som, ele começa aqui, o fade ainda... O som já começou, mas o fade ainda tá subindo, e o outro ainda tá caindo, né? Tipo, então... Você tem ali, né, tipo, essas cenas meio que se mesclando. Às vezes tem, né, tipo, pode ser muito de gosto. Eu acho que isso, dependendo da cena, ajuda bastante a causar menos estranheza. Mas às vezes você pode também querer ter um corte seco, né? Tipo, vou até testar aqui, vamos lá, né? Tipo, ó, o corte viria aqui, né? Tipo, aqui acaba. Então teria, se fosse, né, tipo, ó, deixando o ambiente assim, né, tipo, não vai ter nada, ele só vai realmente entrar quando for a cena dele. Tirar o fade aqui. Que dependendo da cena, às vezes pode ser essa ideia mesmo, né? Você ter uma coisa mais seca, mas... Opa, e esse daqui também. Ele fica essa coisa um pouco mais estranha, você reparou? Tipo, ele... É tipo... Né? Tipo, sei lá, não me é tão sutil assim, eu acho que fica um pouco fora do que essa cena pediria. E é por isso que eu gosto de fazer esses fades intercalando as cenas. Aí, passando os nossos próximos ambientes, então, né, tipo... Aí realmente vai ser, tipo, dentro da nave, fora da nave, dentro da nave, fora da nave, dentro da nave, fora da nave. Então, vamos lá. Ele começa nesse fora da nave. Mas não é parte a parte. Ambiente fora da nave. Eu quis deixar essa coisa aqui bem mais agressiva, né? Que você tem esse... É como se a gente tivesse essa nave, essa aeronave, esse OVNI por todos os modos, né? Tipo, chama de avião. Esse avião, ele deve estar numa velocidade muito alta, né? Ele é um piloto de treino, ele é um piloto da NASA, então você deve estar pensando que está né, tipo, numa velocidade altíssima. E é legal justamente você deixar esses sons mais altos aqui, porque você vem aumentando a intensidade, né? Tipo, desde o começo. Aqui, quase nada. Aqui você tem esse folhado de milho. E aqui entrou, né? Tipo, tá mais alto. E vamos lá. Como eu disse antes, esse som de vento aqui eu deixei ele pra ficar como essa colinha aqui entre todos os ambientes. Ajuda nessa mudança, né? Tipo, de cada um pra não ficar uma coisa... Ele ainda continua seco porque os fades estão muito secos que eu fiz, mas ele não deixa uma coisa tipo como se tivesse um buraco no meio, sabe? Segundo som.
Eu adorei esse daqui porque ele tem esse... Parece que é tipo alguma coisa balançando, sabe? Como se tivesse o soprando e mesmo se tivesse uma folha de metal, sabe? Tipo, subindo e descendo, né? Tipo, indo contra esse vento. Sabe? E eu gostei porque você para e pensa, né? Tipo, tudo bem que aqui a gente tá vendo, né? Tipo, só essa parte, né, da nave. A gente não tá vendo como que ela tem uma asa, ela tem uma... Como que é a parte de trás dela direito. Aqui, tipo, você ainda tem um outro take dela, mas você não vê direito os lados, porque são cortes bem em cima, né? Mas você para e pensa que numa velocidade altíssima, se tiver qualquer coisa ali, tipo, a ideia é que tem uma aerodinâmica, né? Mas é legal deixar essa coisa, porque como tem os alarmes, né? Tipo, é uma cena meio tensa, que ele tá falando, tipo... Ah, não, tipo, a gente tá passando tal coisa, né? Tipo, no original, né? Tem esse negócio que depois a nave desliga, né? Tipo... Então você fica nessas de, caramba, né? Tipo, é legal que tem esse elemento que parece quase como ter alguma coisa solta, né? Tipo, traz uma sensação de perigo. Aí, vamos lá pros próximos, aí a gente vai ter alguns bursts, né? Tipo esses... Que eles vão ficar bem mais por baixo, eles ajudam mais numa questão, às vezes, de espacialidade, quando você ouve tudo somado. Esse daqui realmente, né, turbina de motor, que é legal que você tem já esse... E você tem uma coisa que é quase como se fosse um carro pegando no tranco, né? Que você vê um... Isso ajuda a dar essa cara realmente do motor, né? De você vender essa aeronave, esse avião. E ele tá numa outra frequência, né? Tá um pouquinho mais agudo, então ele consegue se destacar. E por último... Que acho que é o que mais realmente aparece, né? Ele tá bem próximo até desse daqui, eles se combinam bastante. Esse aqui ele tá com um som um pouco mais pra esquerda, né? Ele tá aqui, então mesmo somando com... Você ainda escuta essa coisa, esse som mais agudo passando, né? E realmente foi esse som mais de uma turbina, né? De um avião mais direto ao ponto pra trazer principalmente essa mudança brusca de corte, né? Esse ambiente aqui eu achei legal, que eu dei muita sorte, assim, tipo... Eu passei bastante tempo procurando uma coisa que... Putz, ok, é uma nave, né? Tipo, ela vai estar bem fechada, ela precisa estar fechada, você não é pra ouvir a parte de fora, mas ajuda a vender, assim, tipo, essa coisa do... Você tá num ambiente, assim, tipo, perigoso, os sons estão mais presentes, você tá ouvindo as coisas. Porque, às vezes, eu podia ter deixado, de repente, uma acústica, assim, mais seca, né? Tipo... E você teria só, às vezes, um bafinho mais dos sons internos, por exemplo. Mas quando você tira esse fundo, né, você perde essa coisa, esse som mais grave, esse som mais presente. Quase como se fosse um ar-condicionado avisando que seu avião vai cair, né? Então, e uma outra coisa aqui também, né, tem um detalhe desses primeiros sons, né, que você tem também uma certa espacialidade no próprio som, tipo, um som mais presente no lado direito do fone, um som menos presente do lado esquerdo. Então, quando você tem essas coisas somadas com diferentes pans, ajuda a vender um pouco mais de espaço do que se tivesse tudo centralizado só. E isso você consegue, tipo, tanto, né, se você pegar diferentes efeitos e colocar... Eu até fiz algumas alterações de pan, né, mas é uma coisa que você consegue deixar um pouco mais... Você consegue fazer esse panning, nessa sensação de espacialidade na mão, realmente, se você quiser pegar, né, tipo, na sua ferramenta de pan. Pan, pra quem não sabe, né, tipo, é espacialidade. Tipo, se um som tá na... Vamos lá, né, tipo, exemplificar, né? Pegar isso aqui que tá bem alto, né? Então, vamos lá, se o... Deixa eu tirar isso aqui. Aqui o pan, ele tá todo pra direita, então a gente vai ouvir esse som na direita do fone de ouvido. O fone de ouvido da direita, né? E, né, todo pra esquerda, vai pra esquerda nosso fone. Então isso que eu falei, né, que traz essa espacialidade. Você pode fazer isso na mão mesmo, tipo, no próprio software,
mudando isso, e às vezes você pode pegar efeitos que já tenham isso. Efeitos em estéreo, né? Tipo, gravações em 2 canais ou mais canais, que vão ajudar a trazer isso sem você precisar mexer no pan. Mas enfim, né? Eu fiquei um bom tempo procurando que tipo de som que eu achava que caberia aqui, né? Tipo, eu pensei por algum tempo em deixar esses mesmos sons de fora, só que passar um equalizador pra deixar eles mais abafados, mas eu não tava gostando do resultado. E depois de um tempo eu achei esse daqui que eu gostei legal, eu tava procurando o som de vento em túnel, que eu achava que podia ter uma textura interessante. Aí eu achei esse aqui, né, tipo, Wind Turbine Phone, faço a menor ideia que é, do que é a gravação original desse negócio. Mas ele, putz, ele tem esse... Ele quase parece um alarme, então ele é um ambiente, mas que ele tá somando... Se você colocar só ele junto, por exemplo, aqui com os alarmes, ele faz quase parecer que ele tá lá, né? Tipo, ele é um alarme também. Mas ele é só um ambiente, ele é só esse vento, mas é um vento mais abafado e ululante que a gente pode pensar que é justamente por conta dessa velocidade. Do mesmo jeito que esse som ele tem aquele... Esse aqui ele também tem um ritmo, uma cadência, né? Depois tem um som bem grave, né? Que é mais pra trazer essa ação de você de estar dentro de um avião, dentro de uma, né, tipo, de um espaço fechado em movimento. E por último, um vento também ainda um pouquinho mais grave, né? Ele tá numa, ele tem uma textura diferente. Ele parece ser um pouco mais, né, tipo, aquela coisa mais abafada, mais grave, e tem uma certa rispidez nele. E daí esses sons, eles basicamente eles ficam se intercalando até o final. Aqui eu deixei ele um pouco mais alto quando foi pra esse close um pouquinho mais na cara dele, e é justamente quando eles vai falar, tipo, ah, vai dar um problema, né? Pô, vou desligar aqui, né? Tipo, eu aumentei um pouco que eu achei que trouxe uma intensidade nova aqui pra esse pedaço. E aqui foi quando meio que desligou. Ah, tá, aquele negocinho eu devo ter apagado sem querer. Vamos só ajeitar isso aqui que ficou faltando. E deixar mais baixo, que tá bem mais curtinho. E daí, no final, né, o que acaba mudando um pouco é que eu deixei esse daqui. Esse daqui era o final desse som que o motor tava meio que desligando. E como o motor desliga aqui no original, né? É um corte bem brusco, a gente não vê a nave, né, tipo, como se fosse parando, a gente só vê essa batida dele aqui. Então eu resolvi, mesmo que internamente, quando troca, né, tem esse corte, deixar esse som rolando. Porque você tá vendo ele. Tipo, né? Tipo, você ajuda a passar um pouco, ok. Né? Aqui já era. E como também. Opa. São. Nem 2 segundos, 1 segundo basicamente. Ele passa meio desapercebido. Então. E daí aqui a gente vai pra um novo corte seco e. Que é o que eu tinha usado antes, né? Mas que eu não cheguei a terminar essa cena. Estes foram os ambientes que eu fiz para esse trecho aqui, então. Vamos passar agora para os sound effects. Vamos lá. Que aqui é onde começa a ter bastante coisa, né? Que aqui são marcações mais presenciais, né? Do mesmo jeito que eu deixei aquela coisa de... No BG, né? Que a gente passou no começo dessa areia caindo. Eu fiz uma soma aqui na parte de efeitos também. A ideia mesma, né? Tipo, que é trazer esse pó caindo, né? Ajudar a somar um pouco o que eu tinha colocado de ambiente. E aqui eu coloquei um som um pouquinho mais alto, porque você pode ver que aqui ele parece que começa a cair mais, né? Então, tipo, não sei se bateu alguma brisa, talvez, e ou alguma. Só era realmente, tipo, um trecho onde tinha mais pó.
E daí, né, tipo, aí acaba. Aí aqui sim, né, tipo, ele vai pro black total, né? O que tem de efeito aqui, eu só coloquei um som bem sutil aqui de roupa e cadeira, né, que eu você não vê onde ela tá sentada, mas se eu deixar sem nada ia ficar, né, tipo, não sei, sabe, fica parece muito não natural. Aí você coloca só esse que é normal, né, quando a gente se mexe, a gente tá falando e é numa hora que ela faz um. Então você pode pensar, tipo, às vezes ela dá uma viradinha, a cadeira dá uma rangida. E isso ajuda a trazer, assim, tipo, um toquezinho a mais, assim, tipo, do que você colocaria nessa cena. Como ela, não, ela quase não se mexe, né? Tipo, realmente a parte de roupa tá bem sutil, né? Porque senão ia ficar muito exagerado. Ia começar a beirar aquela coisa do. Putz, não tá natural. Aí aqui o que eu falei que eu comecei a tentar trazer essa coisa, né, tipo, de adicionar ao ambiente, né, tipo, de ajudar a deixar mais marcado, por assim dizer. Eu deixei esse vento aqui de fora que ele, né, tipo, são essas lufadas de vento, e eu gosto desse som mais assoviado, né, tipo, ele ajuda a vender um pouco essa sensação, né, de quando que o vento tá batendo mais forte. E daí eu fui colocando em alguns pontos, né, tipo, aqui, por exemplo, você tem essas folhas, elas começam a se mexer com mais força, então eu coloquei aqui um pouquinho mais grave, que é só pra você ter, né, dá um ganho aqui. Pra você, junto com o ambiente aqui no caso, né, que isso aqui é legal ver com o ambiente. Basicamente, aqui no ambiente a gente tem toda essa textura das folhas se mexendo. E o que falta é uma justificativa para essas folhas se mexerem, que no caso é o vento. Então, nos efeitos, eu tentei deixar o vento mais marcado. E daí, né, tem esse outro vento aqui, que é quando realmente ele começa aqui a mexer mais. E aqui pro final, tentando fazer sempre ele acompanhar o movimento aqui, né, tipo, da plantação de milho, não de trigo. E eu deixei ele passando aqui mesmo pra próxima cena, que pra mim não me incomodou tanto, porque, né, tipo, tá bem baixinho e ele vai ajudando só a transicionar realmente, tipo, do fade pro outro. E ele some também completamente quando eu uso os efeitos. Aí, pra parte dos efeitos... Opa, tinha mais dois aqui em cima. E aqui tá um pouco mais presente. Eu gostei desse, tanto que eu deixei ele aqui na parte de efeito, que você consegue ouvir um... né? Que é mais, tipo, em vez de ter só as folhas, você mostrar que... Não vou chamar de tronco, né? Porque isso não é um tronco, mas essa base dele se mexendo também. E aqui também só um mais... que ele dá uma soprada bem mais forte no final, eu quis deixar marcadinho, né, isso aí. E aí quando a gente vem aqui pra nave, também ela repete basicamente a ideia do outro, né, tipo, a ideia do BG. Você pode ver que tem um som constante aqui, que eu deixei que ele funciona como essa cola, e você pode ver que os sons, esses sons mais presentes, eles estão aqui nessa parte interna, enquanto na parte externa ele geralmente está um pouco mais tranquilo. Mas pegando os sons iniciais do corte, a gente tem... Ok, essa nave tá numa velocidade altíssima e tudo que a gente sabe é que ela é basicamente de metal. Então eu fui procurando, né, tipo... sons, né, tipo, de... esse stress metal, tipo, creak, que chama, é quando você tem essas coisas do... tipo, meio que você vai tentando dobrar e aquele som vai ressoando de alguma forma, né? Então a gente tem aqui. E eu gosto dessas coisas, esses sons meio... porque parece quase que tá saindo alguma coisa. Tipo, aqui na imagem, tipo, você não vê nada, por exemplo,
putz, essa placa tá quase soltando. Não, mas pela cena ajuda a trazer um pouco de urgência, né, de sensação. Então, né, tipo, aqui a gente tem essa coisa mais... são texturas diferentes de um som parecido. Aqui é como se estivesse pegando alguma coisa e balançando, né? Tipo, aqui é como se realmente estivesse tentando meio que dar uma forçada em alguma coisa. E... dessa parte aqui foi só isso. Aí aqui mais pra frente eu coloquei pra entrar depois que isso aqui vai ajudar a somar mais pra frente, né? Mas ele entra só aqui no meio. E pra mim ficou bom, na verdade. Eu gostei dessa coisa. Porque, por exemplo, ele pode ter só daqui porque pode ter batido um vento mais forte. Às vezes é legal você ter não tudo uma coisinha ali embaixo da outra. Ajuda a traz uma coisa mais tipo de natureza, uma coisa mais de aleatório, sabe? Então aqui a gente tem, quando começa esse som mais grave, que vai ajudar a gente vir aqui pra frente, né? Opa, porque tava solado. Quando a gente vai pros sons internos da nave. Deixa eu tirar os alarmes por enquanto. Né? Tipo, que ali no final que começa a ter mais coisinhas de efeito. Mas até aqui, então, tipo, ele tá... essa parte eu não coloco como ambiente, porque eu gosto de colocar isso mais dentro da cena, né? Tipo, essa ideia de isso tá dentro do ambiente. O ambiente, ele já é o ambiente, né? Tipo, ele já tá ali o vento como ele devia estar, a plantação de milho como devia estar. Aqui eu quero essa coisa como se ele fosse uma parte da cena, né? Tipo, como se ele fosse um personagem, quase. Então por isso que eu gosto dessas distinções. E por estar dentro da nave, né? Tipo, eu gostei desses... Tipo, uma coisa quase como se estivesse viajando num caminhão ali, né? Tipo... Mas como você vê que a nave, ela tá... Você consegue ver, né? Tipo, o vento passando aqui. Você vê que ele tá tudo tremendo e tudo mais, né? Então, tipo, isso ajuda a vender a câmera. Então, você tá... O som aqui, né, tipo, de novo, tá ajudando a contar, né, tipo, nessa narrativa. Aí isso se mantém, né, tipo, e vai indo. Aí você tem algumas coisinhas mais pontuais. Eu já chego na parte do Foley. Aqui, né, tipo, que ele coloca o braço pra frente, vai mexer em alguma coisa. Né, tipo, a gente não vê direito, mas pra frente acho que parece que é só Você não dá pra ver, tipo, onde é botão, onde é digital, o que queria direito, mas eu acho que esses sons, eles ajudam a passar um pouco mais no meio de tudo. Que eles são sons mais firmes, né? Então, né, tipo, aqui a gente tem... pra dar uma justificativa, né? Tipo, ele colocou o braço pra frente e ele fez alguma coisa. Na minha cabeça eu coloquei, pô, ele apertou um botão e virou uma chavinha. Volta pra fora. Volta pra dentro. Aí aqui, tipo, eu coloquei como ele trouxe essa câmera um pouco mais de baixo, a gente tá mais próximo da mão no manche e você tem mais elementos de roupa, eu coloquei esse movimento de jaqueta aqui, né? Tipo, meio que parece estar aleatório porque não justificativo. Não tem nenhum visual aqui que justificaria um movimento, né, desses. Mas quando você soma tudo, você ajuda a ter, tipo, quase como se fosse um som mais íntimo, um som, tipo, como se estivesse ali na frente, como se você tivesse com o ouvido onde está essa câmera. Então, você tem ali como se fosse eles fazendo força para segurar. A minha intenção foi essa, com esse coisa da jaqueta. Aí aqui pro final, então, a gente tem quando o computador, né, de bordo ele desliga a nave, né, desliga a energia. E você tem aqui primeiro esse manche que ele se solta da mão dele.
Então aqui o primeiro som ele vem que é basicamente, na minha cabeça, né, tipo, rolou assim, tipo, alguma coisa, uma trava, né, tipo, porque ele perde o controle, né, que o manche só sai da mão dele. Então, tipo, ativou alguma coisa e daí você tem o... E aí aqui é uma sucessão de sons aleatórios, né, tipo, você tem uma máquina de escrever. Porque eu gostei principalmente desse som mecânico dela, né, que ela tá bem próxima. E fica esse clink, clink, um som meio metálico, mas ele tem uma presença legal. Aqui um momento de joystick que é meio que quando ele bate, né, e ricocheteia, né, tipo, ele para aqui, né, tipo... Você tem mais um botão de... um botão de máquina de escrever. E aqui um câmbio de carro mudando. Para ajudar a vender essa balançada aqui do negócio, né? E por último, né, que é aquele primeiro som que você tem que eu usei como se fosse uma travinha, às vezes, tipo, ativando e fechando, né? E aqui é legal que ele soma também de novo junto com tudo, né? Com as máquinas de escrever e tudo mais, e fica essa coisa do... Parece que é esse ricochete. Aí é uma transição bem curta, e como desligou, né, tipo, a energia, né, da nave, aí então a gente tem aqui um... eu gostei porque também ele tá junto, né, tipo, com o manche, então é meio que... Parece que é tudo junto, sabe? Tipo, ativou isso daqui, desligou o poder, fechou isso daqui. E daí aqui, né, tipo, a gente tem esse... Um som meio... Ele não é tão só de vento, né? Ele é realmente... Parece uma... Como se fosse uma... Representando até que a gente tem aqui essa mudança da nave virando. E ele vai sumindo, junto com o poder abaixando. Aqui eu gostei desse daqui, inclusive, né, tipo... Ele é um som... Ele veio, né, tipo, em 5 canais, né, tipo... Mas a gente escuta ele bem mais só na nossa esquerda. E eu gostei porque quando a gente tá aqui, a nave tá do lado direito. Então eu gosto de pensar que o vento, ele passou, né, tipo, tá passando por aqui e a gente tá ouvindo esse lado da nave. Então eu deixo... E ele sobra no meio, né, tipo... Você tem outros elementos acontecendo aqui, mas esse ele tá mais presente e ajuda até essa coisa que, ok, tá desligando, né? Tipo, esse som ele não se perde junto com os outros. Que aqui a gente tá vendo esse som caindo. Podia até deixar ele um pouquinho mais. Aí eu gostei bastante desse. Se realmente é alguma coisa desligando, né? Essa cadência vindo pra baixo, ele ajuda a vender essa coisa, né, que a energia está acabando. Próxima parte vão aqui pros alarmes. Os alarmes são legais, né? Tipo, é só alarme, mas... você pensar em diferentes jeitos de você colocar esse alarme. E, de novo, né? Aqui foi o que eu falei, que eu usei o Dear VR Pro para colocar como se ele tivesse vindo da parte de trás da nossa cabeça do fone e ajudar... A gente tem, por exemplo, os outros sons que eu coloquei lá, eles estão aqui, né? Que você tem esse pan, eles estão pra cá, né? Tipo, aí com o DVR Pro eu consigo colocar ele aqui pra trás. Então ele fica uma carinha, fica tudo junto, não tá... os elementos eles não estão necessariamente conflitando um contra o outro, porque eles estão espaçados, né? Então, é diferente se você tivesse tudo isso centralizado, você ia ter uma cacofonia de sons, né? Quando você tem esses sons mais espaçados, você tem um som que tá um pouco mais pra esquerda, um pouco mais pra direita, um que ele parece estar um pouco mais presente em todo lugar, você tem essa sensação de estar ali dentro. Aí aqui eu trouxe, né, diferentes alarmes, né? Tipo, pro final ele muda um pouco, que é quando desliga o poder, mas no geral eu gostei desses 4 aqui, como ficaram. Você tem esse que é bem constante, é como se tivesse um leitor de memória, né? Um...
essa coisa mais... alguma coisa aqui no painel, né? Tipo, né, sei lá, tentando registrar alguma coisa. Esse daqui que é mais clássico, né? Que é... essa coisa realmente, ele é constante e é justamente assim, né? Tipo, é diferente se fosse um tan, 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 tan. Esse daqui, tipo, geralmente a gente tem essa coisa do eletrocardiograma, sabe? Tipo, coração batendo. Tipo, tá em alta atividade, né? O flatline. Esse daqui eu gostei de deixar aqui por textura, né? Tipo, ele lembra um pouco essa coisa ali, mas ele parece quase um apito, né? Mas ao mesmo tempo ele tem esse... Então tudo isso somando e tudo em... não necessariamente, né? Tipo, no mesmo tempo. Você tem tipo um de um em um determinado ritmo, você tem um de outro em outro ritmo, você tem esse tu em outro ritmo, e todos eles juntos eles ajudam a vender mais ainda a sensação tipo de cara, isso vai dar ruim. Aí, né, tipo, eles continuam. Aqui realmente é uma coisa que ele precisa ser um corte um pouco mais seco pra quando ele sai, né? Opa, porque realmente não vai ter... você não vai ouvir o alarme do lado de fora dessa nave de jeito nenhum, né? Aí... aqui eu coloquei um outro som, que é quando ele... que é quando vai, né, tipo... solta o manche. Que... eu gostei também bastante disso aqui, que ele tem uma carinha própria, né? Mas eu deixei ele só um, porque entrando aqui nesse som curto, ele tá junto nessa parte do manche. E daí aqui ele volta, né? Tipo, como ele começou aqui, mas não deu tempo dele continuar, né? Porque acabou, né? Tipo, o corte da cena. E daí aqui, com o alarme desligado, entra esse som bem mais presente que os outros alarmes, que é o alarme do deu ruim. Esses foram os efeitos, né, que eu peguei, então, ou de banco, de coisas que eu tenho aqui, efeitos que eu baixei. E aqui são os sons que eu gravei, né? São os Foleys. Os Foleys, eu sempre coloco um equalizador aqui cortando essa... cortando geral aqui para abaixo de uns 80, 100 Hz, mais ou menos, que é o som aqui da minha sala, né? Tipo... então... eu não quero esse som grave, esse som mais pesado ali. E principalmente quando são coisas mais sutis que eu vou ter que dar um ganho mais... um bom ganho, né? Ô, mosquinha. Quando eu tenho que dar um ganho muito alto, aí geralmente esse grave, ele vai ser aquela coisa que não necessariamente é algo que a gente consegue definir o que é, mas é algo que atrapalha, ele embola o som. Os Foleys que eu gravei, eles são realmente mais voltados, então, pro personagem do Cooper, pro piloto, né? Então... basicamente, a gente tem algumas gravações que sou eu na minha outra cadeira, na verdade, tipo, fazendo... eu testei algumas vezes, né? Tipo, pegando... dependendo de onde você vai, né? Tipo, de onde você vai mexer, você pega só mais de trás, às vezes segura alguma coisa pra ver se consegue um som mais grave. Então, vamos por partes, vai. O primeiro... isso aqui é pra ajudar a somar um pouco, né, realmente, porque, ok, ele não tem necessariamente movimentos, onde seria tipo um farfalhar de roupa, mas ele tá naquela cadeira e tá aquela pressão, ele tá, né, tipo... então isso aqui ele também vai exercer alguma força, vai ter alguma presença. Aí, de novo, ele tá alto aqui, né, tipo, a gente tá ouvindo ele um pouco mais alto, porque quando a gente vai somar com o ambiente, com os efeitos, eles passam a virar, tipo, uma coisa só, né, eles entram nesse jogo de textura, vamos dizer assim. Aí, tipo, não é um negócio que você vai ouvir o tempo inteiro necessariamente, mas em algum ponto vai ter uma parte dos efeitos que, tá que vai ter um respiro, às vezes entre um alarme e outro, e daí você pinta mais um sonzinho dessa cadeira, dessa coisa de couro, né? E... enfim. Próximo som, próximo Foley. Som de roupa aqui que
realmente, assim, tipo, tá bem exagerado, mas pelos motivos que eu citei agora, né? Tipo, é um som que você não tá ouvindo o tempo inteiro, mas ele tá lá. É aquela coisa do... Sabe quando você escuta, por exemplo, uma coisa que você vira e fala... Uma música, tipo, bem complexa, assim, uma coisa que tem um metal progressivo, uma orquestra que tem muitos elementos, e ficar aquela sensação de, nossa, cada vez que eu escuto essa música, eu noto uma coisa diferente. Então, a ideia aqui é mais ou menos isso, né? Tipo, você tem diferentes coisas acontecendo, e às vezes você pode ir descobrindo, tipo, nossa, reparei um negócio ali que, nossa, que legal, essa soma. Próximo som. Esse daqui é o... Aí aqui sim, né, tipo, é um dos poucos sons que tem uma justificativa, né? E aí aqui eu gravei pra somar o... Eu falei avião. Esse clique pra somar junto com os outros que eu já tinha feito, mas eu gostei desse daqui. Foi o primeiro que eu tinha gravado antes de eu pegar os outros. E ele tem uma carinha legal. Esse daqui realmente, então, é o único som realmente mais próprio. Que você tem, né, tipo, movimento de roupa. E ele tirando o braço, né? E tá um pouco exagerado. Tipo, vendo só o som isolado, você vira... Nossa, tá meio exagerado, né? Não combina tanto, mas... Parando pra pensar que tá aquele caos... Esse som ele consegue pintar e ele ajuda a passar Você tem esse meio mais presente, né, ali no meio. E ajuda a aparecer mais, né? Opa, vamos lá. Continuando. Seguem a mesma ideia. Aqui, né, tipo, vai ter uma mudança por conta do manche, né? Que é esse daqui, imagino. Nossa, eu realmente não lembro nem o que é o que eu usei pra gravar isso, mas eu queria alguma coisa ali, tipo, por exemplo, que o câmbio, né, tá aqui. Isso aqui eu fui no carro mesmo, peguei meu gravador, peguei meu... Oh, carai. Peguei meu Zoom H2N e fui lá, tipo, gravar o câmbio do meu carro. E... Tem um pernilongo aqui passando, enchendo o saco. E que, pô, eu não achei... Eu acho que eu tenho um mancha até lá de joystick de computador antigo lá atrás, mas eu queria essa coisa um pouquinho mais... como dizer, um pouco mais firme, um pouco mais presente, assim, né? Tipo, e o que eu tenho ali eu não acho que não faria isso. Aí por isso que eu fui gravar o câmbio do carro. Aí esse sonzinho de metal é só pra você ter uma coisinha ali a mais ali nesse som. Porque, né, tipo, ele tá segurando esse negócio, provavelmente é o quê? Deve ser plástico, alguma coisa do tipo. Mas ele tem uma haste de metal que provavelmente vai estar segurando isso, ele tem toda uma estrutura. E a ideia de você somar esses sons é pra isso. Aí, de novo, né, se repete. Aqui, né, tipo, um pouquinho mais presente, que ele tentando não perder o controle. Aí aqui a gente tem, então, a soltada e a batida, né? Cena bem rápida. Solta ali o... Não lembro o que foi que eu usei pra gravar. Não devia ter colocado só foley, devia ter colocado o que era. Mas, né, tá aqui pra fazer essa batida, ajudar a somar. E mais um pouquinho de câmbio de carro. Eu gostei que aqui... Eu peguei esse... Na hora que ele solta... E aqui ele passa um pouco, né, que eu poderia até cortar, mas... O resto, quando ele entra, ele quase não aparece e traz uma naturalidade pro som, porque se eu cortasse ele exatamente onde é o corte, ele ia ficar meio... Opa, vou pegar só isso aqui, né? Não sei, parece que falta alguma coisinha. Aí eu gostei de deixar desse... Porque esse daqui ele já não aparece mesmo no outro, se eu quisesse realmente mutar esse daqui, mas esse daqui eu acho importante. Que é o complemento dessa ricocheteada. Aqui mais um pouco, ainda aproveitei o som desse câmbio do carro, mas é porque tá tudo batendo, aí você já não sabe mais o que é o que, né? Aí aqui realmente tá um pouco mais forte, né, tipo mais presente.
Eu aqui balançando a cadeira. Isso aqui é uma jaqueta. Isso aqui é a minha cadeira mesmo. Aí a gente tem aqui o câmbio do carro que eu já tinha mostrado antes. E os sons da batida, né? Aqui eu acabei deixando aqui no fone, mas isso aqui era pra ser feito, né? Que é o som da batida aqui do capacete. E ele tá um pouco mais airado, mesmo sendo um corte seco, mas é porque ele é brusco, né? Porque ele corta muito a cena. Então eu gostei de deixar um som bem mais alto aqui nisso. Justamente para dar essa grande diferença quando você tem o corte de cena. E acredito que é isso, hein, gente? Passamos pista a pista, canal por canal, comentando cada coisinha para chegar no resultado que foi esse resound design aqui do Interstellar. O que ainda tá solado? Deve ser. Ah, o Fallen. Pronto. E daí aqui pra frente, né, só fiz uma marcação de roupa ou outra, mas começou a não dar mais tempo de fazer. Mas é isso, pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa explicação. Se ficou alguma dúvida, pode comentar. Se tem alguma crítica, tipo, pô, você explica muito rápido, é muito confuso, ou você podia falar mais disso, ou alguma coisa do tipo, coloca aqui nos comentários, me ajuda a falar, a saber o que você quer ver mais por aqui, ou se ficou alguma dúvida sobre esse vídeo que eu possa responder, às vezes de repente no comentário, ou que me dê uma outra ideia de gravar alguma coisa mais pra frente. Enfim, pessoas, agradeço por ter me assistido até aqui, um grande abraço e até a próxima. Agora eu vou perder um tempinho aqui, achei. Tava procurando a transição no OBS. Abraço, gente. Até mais.